Vivemos em um mundo inundado por dados. Dados estão por toda parte, mas dados brutos, sozinhos, não são muito úteis. É aí que entram os bancos de dados. Imagine um banco de dados como uma biblioteca gigante e super organizada para suas informações. Os bancos de dados nos ajudam a armazenar, organizar e recuperar informações de forma eficiente. Sejam detalhes de clientes, estoques de produtos ou transações financeiras, os bancos de dados mantêm tudo sob controle. Eles são como a força invisível que mantém nossas vidas digitais funcionando sem problemas. Pense na sua loja online favorita. Quando você pesquisa um produto ou faz uma compra, há um banco de dados trabalhando nos bastidores. Ele armazena todas as informações do produto, gerencia seu carrinho de compras e processa seu pedido. Bem legal, né? Agora vamos dar um zoom em como os bancos de dados realmente organizam as informações. O bloco de construção básico de um banco de dados é uma tabela. Se você já usou uma planilha, já está familiarizado com o conceito. Uma tabela é como uma grade com linhas e colunas. Cada tabela representa uma entidade ou conceito específico, como clientes ou produtos. As tabelas fornecem uma maneira estruturada de organizar seus dados. Por exemplo, uma tabela de clientes pode ter colunas para ID do cliente, nome, e-mail e número de telefone. Cada linha da tabela representaria um cliente diferente. Falando em linhas, cada linha em uma tabela é chamada de registro. Um registro representa uma única instância da entidade representada pela tabela. Basicamente, é um conjunto completo de informações sobre uma coisa específica. Vamos voltar à nossa tabela de clientes. Cada linha na tabela seria um registro representando um único cliente. E as colunas? Cada coluna em uma tabela é chamada de campo. Um campo representa um atributo ou característica específica da entidade. Ele define o tipo de dado que pode ser armazenado naquela coluna. Em nosso exemplo da tabela de clientes, o campo nome armazenaria o nome do cliente, o campo e-mail armazenaria seu endereço de e-mail e assim por diante. Os campos garantem que os dados sejam consistentes e organizados. Por exemplo, o campo e-mail aceitaria apenas endereços de e-mail válidos, evitando erros e garantindo a integridade dos dados. Seção 5. Chaves primárias. Os VIPs dos seus dados. Em qualquer sistema bem organizado, a identificação é fundamental. O mesmo vale para bancos de dados. É aí que entram as chaves primárias. Uma chave primária é um campo especial que identifica exclusivamente cada registro em uma tabela. Pense nisso como uma impressão digital ou um CPF. Isso garante que não haja dois registros exatamente iguais. Em nossa tabela de clientes, o campo ID do cliente pode servir como chave primária. Cada cliente teria um ID de cliente exclusivo que o diferencia de todos os outros clientes. Seção 6. Chaves. Estrangeiras, conectando os pontos. Bancos de dados são sobre relacionamentos. Assim como na vida real, as entidades em um banco de dados geralmente estão conectadas. As chaves estrangeiras nos ajudam a estabelecer essas conexões. Uma chave estrangeira é um campo em uma tabela que se refere à chave primária de outra tabela. Ela cria um link entre as duas tabelas, permitindo-nos relacionar dados em diferentes tabelas. Por exemplo, imagine que temos uma tabela de pedidos. Esta tabela pode ter um campo ID do cliente que se refere à chave primária da tabela de clientes. Dessa forma, podemos ver facilmente todos os pedidos feitos por um cliente específico. Seção 7. Tipos de dados, números, texto e mais. Nem todos os dados são criados iguais. Os bancos de dados fornecem diferentes tipos de dados para armazenar vários tipos de informações. Cada campo em uma tabela recebe um tipo de dado específico, que determina o tipo de valores que ele pode conter. Alguns tipos de dados comuns incluem inteiro, para armazenar números inteiros, como idade ou quantidade. Texto, para armazenar sequências de caracteres, como nome ou endereço. Data, hora, para armazenar datas e horas, por exemplo, data de nascimento ou data do pedido. Booleano,
para armazenar valores verdadeiro ou falso, como isativo ou isdeletado. Escolher o tipo de dado correto garante a integridade dos dados e permite a recuperação eficiente dos dados. Seção 8. Relacionamentos, um para muitos e muitos para muitos. Os relacionamentos entre tabelas são como a cola que mantém um banco de dados unido. Eles definem como os dados em uma tabela estão relacionados aos dados em outra tabela. Existem 3 tipos principais de relacionamento. Um para um. Cada registro em uma tabela está relacionado a apenas um registro em outra tabela e vice-versa. Por exemplo, uma tabela de pessoas e uma tabela de carteiras de motorista podem ter um relacionamento um para muitos. Um registro em uma tabela pode estar relacionado a vários registros em outra tabela, mas cada registro na segunda tabela pode estar relacionado a apenas um registro na primeira tabela. Por exemplo, uma tabela de clientes e uma tabela de pedidos teriam um relacionamento um para muitos. Muitos para muitos. Os registros em ambas as tabelas podem estar relacionados a vários registros na outra tabela. Por exemplo, uma tabela de alunos e uma tabela de cursos teriam um relacionamento muitos para muitos. Entender esses relacionamentos é crucial para projetar bancos de dados eficientes e significativos. Seção 9. O poder dos dados organizados. Então, por que passar por todo esse trabalho de organizar dados em bancos de dados? Bem, os benefícios são numerosos. Dados organizados são facilmente pesquisáveis. Você pode encontrar rapidamente as informações de que precisa usando consultas. Menos redundantes. Os dados são armazenados apenas uma vez, reduzindo erros e inconsistências. Mais consistentes. Tipos de dados e relacionamentos garantem a integridade dos dados. Facilmente compartilhados. Vários usuários podem acessar e trabalhar com os mesmos dados simultaneamente. Resumindo, dados organizados nos capacitam a tomar melhores decisões, melhorar a eficiência e obter insights valiosos. Seção 10. Continue explorando o mundo dos bancos de dados. Parabéns! Você acabou de arranhar a superfície das estruturas de banco de dados. Há muito mais para explorar, de diferentes modelos de banco de dados a técnicas avançadas de consulta. Lembre-se, os bancos de dados são a espinha dorsal do nosso mundo digital. Ao entender como eles funcionam, você estará bem equipado para navegar no mar de dados em constante crescimento. Portanto, continue aprendendo, continue experimentando e continue desbloqueando o poder dos dados.